Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se alguns minutos? Eu vou aproveitar um pouco do tempo do sermão desses dias para fazer uma preparação para o Sagrada Confirmação, que alguns pediram, aproveitando da oitava do Sagrado Coração de Jesus. O Evangelho alguns dias será o mesmo, será repetido. Quando estamos nas oitavas, podemos fazer isto, celebrar sempre a missa da oitava do Sagrado Coração, ou na semana anterior, que quase sempre foi a mesma de Corpus Christi, martelando um pouco na cabeça o próprio Evangelho. O que hoje nos apresentou o Evangelho, nós lemos na sexta-feira passada. Os judeus, sabendo que estavam na preparação, na Paráxide, não quiseram que os romanos mantivessem os corpos na cruz, os condenados na cruz, por causa que no outro dia era sábado, e o grande dia de sábado, por causa que também era Páscoa. E então pediram que fossem tirados da cruz. Para poderem ser mortos, quebraram as pernas, tanto do bom ladrão quanto do mau ladrão que estavam aos lados de Jesus. Mas, quando o soldado chegou perto de Nosso Senhor, viu que ele não estava mais vivo, já havia falecido. E para confirmar, perfurou-lhe o peito, perfurou-lhe o coração, de onde saiu sangue e água. E aquele que viu isto, dá testemunho, e sabe que esse testemunho é verdadeiro, para que nós creiamos hoje. Pois bem, o Evangelho de hoje tem muita coisa a ver com a afirmação, porque afinal de contas, nós somos soldados do Sagrado Coração de Jesus. Pelo Santo Crisma, que nos é impresso na fronte, pela confirmação deste sacramento que nos faz soldados de Deus, nós também somos soldados do Sagrado Coração de Jesus. Não podemos mais fraquejar com este título sobre nossas costas. Não podemos mais ser pusilânimes. Temos que ser pessoas corajosas, entregues à verdade, entregues ao combate contra o mundo, a carne e o demônio. Não podemos nos esconder e apagar a existência da fé católica, porque o mundo nos persegue. Não podemos ser de duas faces, ou como as serpentes ter língua bífida, para podermos estar perante os povos, agradando a Deus e agradando ao mundo, agradando ao nosso Senhor e agradando ao pecado, agradando a eternidade, comprando o paraíso com os nossos combates, e ao mesmo tempo vivendo um pouco de inferno, praticando os pecados, principalmente do respeito humano. Nestes tempos em que nós estamos, a confirmação é de grande essencialidade, porque afinal de contas, para nós que somos cristãos, nada mais justo é que sejamos soldados. Nenhuma religião existe que não sejam de fortes e bravos missionários, missionários de bom exemplo, missionários de uma fé viva, que não precisa de palavras. Todos nós que somos cristãos devemos dar bom exemplo, principalmente pelos nossos modos de agir, de trajar, de andar, de viver. A nossa casa deve ser um lar católico, não um lar qualquer, mas um lar que remeta à fé católica. E para um confirmando mais ainda, sempre ornado com o Sagrado Coração de Jesus, entronizado naquele lar, sempre preparado com uma pequena consagração da sua família ao Sagrado Coração de Jesus, preparado de fato para o martírio, para o combate essencial da vida. Não somente isso, um confirmando tem que ser um cristão de verdade. De que adianta para nós que vamos para a igreja usarmos a roupa decente,
as mulheres usarem a saia na igreja, usarem roupas de mangas, cobrirem a cabeça com véu, os homens virem com as suas calças e camisas sociais, com seus paletós e gravatas, e quando saem para o século, trajam-se piores que os mundanos? O combate não pode ser somente para a igreja. Eu sou católico quando eu vou para a igreja, quando eu vou para a festa eu sou mundano. Um crismano tem que ter essa coragem de ser um soldado não somente quando vai para o templo, quando vai perante seu rei, diante do quartel-general, mas também quando faz missões fora. Porque afinal de contas, mesmo fora ainda estará perante o rei. Muito bem, falamos da casa, que é o ambiente interno. Falamos do modo de trajar, que também faz parte do ambiente interno e externo. Falemos agora da oração. Um confirmado na fé, um confirmado pelo sacramento, deve ter sempre a oração em dia. Muitos santos já falavam: Deus não é surdo e o céu não é de bronze. Se isto vale para pagãos que podem rezar como Santa Emerenciana, que foi batizada somente pelo seu desejo e pelo seu sangue, se isso valeu para para catecúmenos como São Gervásio, se valeu para outros, como aqueles 50 homens que alcançaram a misericórdia de Deus perante o martírio de Santa Catarina de Alexandria, pessoas pagãs e que encontraram paraíso naquele momento, também pela sua própria morte, passando pelo fogo, se valeu para a unção, para aquele São Dimas, o bom ladrão, que na hora da cruz conseguiu a salvação eterna e o paraíso, quanto mais para um crismado, para aquele que é confirmado, para aquele que recebeu o selo real na testa, na fronte, para aquele que tem a marca do Cristo sobre sua cabeça, ungido com óleo, mais uma vez, como rei, sacerdote e profeta. Como rei, sim, porque se recebeu o sinal na sua fronte, ganhou uma graça especial para dominar suas próprias paixões e combater os combates que a vida oferece, saindo da igreja depois da confirmação. Como sacerdote, sim, porque todos os dias tem que oferecer ao Pai Eterno os próprios sofrimentos, os próprios combates, as próprias fadigas, ajudando também no santo sacrifício, com as orações e com as esmolas que pode oferecer, para que haja sempre o agradável para o culto, bons paramentos, sempre as hóstias, sempre o cálice adornado, sempre os paramentos necessários. Profeta, sim, porque afinal de contas, as pessoas confundem profetas com pessoas que vão predizer o futuro. Mas não. Profetas são aqueles que estão sempre em comunhão com Deus. Pelo batismo fomos feitos um pouco assim, e pela confirmação fomos aperfeiçoados. Recebemos 7 dons adultos em nossa alma, 7 dons perfeitos: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. 7 dons que aperfeiçoaram nossa alma a um alto grau de culminância. Não somos mais cadetes, recrutas. Somos soldados valentes, elevados a um mais alto grau. É isto que é ser confirmado: receber uma alta patente perante o tribunal de Deus. Nos combates dessa vida, nós estaremos já não mais como simples recrutas que mal sabem pegar em armas, mas como majores,
como soldados avançados, abaixo somente do general, que é o senhor bispo, dos seus lugares tenentes, que são os sacerdotes. Estão ali os fiéis, que muitas vezes alcançam também altas patentes na igreja, os religiosos, as religiosas, os membros das confrarias e pias uniões, das ordens terceiras, que são também braços estendidos dos padres, dos bispos, para poder levar a fé católica ao mundo. A nossa vida não fica em segredo. Jamais fica em segredo. Nós não podemos acender a luz para ficar embaixo de uma tigela, mas sobre o candeeiro para que ilumine a casa inteira. Devemos estar cientes de que a nossa luz, mesmo que não aparentemente, ilumina todos os lugares em que nós passamos, todos os ambientes que nós vivemos. Mesmo que não percebamos, as pessoas separam em nossa vida. Melhor dizendo, Deus separa em nossa vida e abre os olhos dos outros para que vejam também. Porque afinal de contas, a luz resplandece nas trevas. E a confirmação é isto: receber a luz de Deus mais uma vez em nossas almas, renovar profundamente as promessas do batismo e tornar-se mais uma vez um outro Cristo, um imitador veemente do Sagrado Coração de Jesus. É isto que é ser confirmado, é isto que é ser crismado. Receber na fronte o óleo embalsamado do Santo Crisma. Receber na fronte a unção celeste que o próprio Deus nos deu quando enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos. Nos deu também, por meio deles, a mesma graça, não com a mesma aparência, com a mesma dignidade, com a mesma luz e clarão, mas também tão perfeitamente quanto, porque vem para a nossa alma com verdadeiro poder e majestade para dar-nos auxílio em nossa vida. É este Deus que vem para nós. E por isso, aquele que vai receber o sagrado crisma sobre a fronte, que o bispo vai dizer: te assinalo com o sinal da Santa Cruz, e te crismo com o crisma da salvação, sino te sino crucis, et te confirmo te crismate salutis. Este mesmo óleo que será impresso em nossa fronte deve ser preparado em nossos corações para recebê-lo. Aquele que for recebê-lo, separe-se um pouco das coisas mundanas por alguns momentos. No dia anterior, em alguns momentos antes, separe-se do mundo, esqueça um pouco os afazeres. Ah, padre, mas é tão difícil. É mais difícil ficar sem o céu. E muitos querem ficar. Apartar-nos um pouco das coisas do mundo é muito fácil para nós. Basta querer. Afastar-se um pouco de celular, de trabalho, de emprego, de comunicação. Aproximar-se um pouco mais de Deus. Pedir que prepare nossos corações. A igreja sempre recomendou para a festa de Pentecostes a novena do Espírito Santo. E qual Pentecostes é maior do que o Pentecostes do Crisma que vamos receber? Portanto, não dá mais tempo de fazer a novena, faça pelo menos um trido do Espírito Santo. Reze o trido para o Espírito Santo, peça que venha à nossa alma, ao coração, peça que impressa no próprio coração a sagrada chaga de Nosso Senhor.
no coração os mandamentos, os sacramentos, os seus dons. Pelo menos faça ali a cavidade para poder derramar no dia a sagrada unção, que possa preencher aquele vácuo, aquele vazio que faz em nossa alma pelo pecado, que a graça possa aumentar e preencher cada vez mais. Mais ou menos como um dente que está cariado pelo pecado, que o divino dentista possa limpar ali toda aquela podridão, as bactérias, a cavidade que ficou ali formada, e possa preencher com a resina dos seus dons e adorná-lo e fazê-lo perfeito de novo. Que o nosso Senhor possa nos dar essa prefiguração. E não somente a oração. Prepare já um pouco a sua vida. Se antes tinha o costume de ainda ter no guarda-roupa aquela roupa tentadora, que de vez em quando a gente olha e fala, tá calor hoje, vou usar essa aqui que é um pouco mais fresca. Aquela roupa indecente, indecorosa. Faça o favor de dobrá-la, colocá-la num cantinho, acender uma fogueira no lugar e tacá-la no fogo. É melhor que se faz. Ou então fazer pelo menos de pano para limpar móveis. Se não tem coragem de jogar fora. Se ainda tem na casa a ausência de imagens católicas e a presença de falsos deuses, que as pessoas compram por aí sem saber disso, como Budas e outras coisas mais, fazer o favor de afastar para longe. A mesma coisa, qualquer coisinha que seja de protestantismo ou heresia. Tem aquele livrinho, aquele jornalzinho da Universal. Se não servir para embalar um copo na mudança, pode fazer o favor de queimar. E queima mesmo, por causa que tem o nome de Nosso Senhor ali impresso. Mal usado, mas impresso. Se ainda tem na casa alguma coisa que possa desagradar ao Sagrado Coração, joga fora. E arrumar alguma coisa decente para honrar o Nosso Senhor. Ah, padre, mas eu não posso comprar uma imagem agora. Compra um quadro. Muito mais barato, mas ainda assim vai honrar o Sagrado Coração. Vai honrar Nossa Senhora. Ah, mas nem o quadro eu posso comprar. Então pega um terço, arruma um rosário. E anda com ele no bolso, sempre próximo. Arruma um crucifixo, que pode ser encontrado em muitos lugares, com um preço bem acessível. Mas pelo menos coloque alguma coisa na sua casa que lembre a ti mesmo que é aquela casa de Deus. Não se esqueça disso. Se ainda tem alguma atitude que desonra ao Sagrado Coração, já que vai se fazer soldado, arranca para bem longe. Ainda tem aquela piada travessa no trabalho. Ainda tem aquele costume de falar palavrões. Ou de, Deus nos livre, invocar o nome do Satanás. Sem precisão, a não ser que seja para humilhá-lo. E ainda assim, se tiver capacidade e poder fazer isso, mas evitar chamar o nome desse infeliz, que é uma pedra de tropeço no nosso caminho, afastar para longe esse costume. De fato, não é fácil para nós vencer os nossos maus costumes. Mas é o que dizia Santa Tomás de Aquino. Quando a sua irmã perguntou-lhe o que é preciso para ser santa, ele mandou um bilhetinho para ela com uma só palavra: querer. O que é preciso para ser soldado de Cristo? Querer. O que é preciso para deixar o pecado? Querer. O que é preciso para praticar a virtude? Querer. A nossa vontade é soberana. E onde ela reina, tudo demais estará sujeito a ela. Por isso, aproveitemos que o Senhor Bispo virá até aqui. Aproveitemos que o Senhor Bispo virá para nos dar este santo sacramento.
e que este possa ser bem recebido em nossa alma. E aquele que já recebeu, cuide para que cada vez mais este sacramento possa ser aperfeiçoado, desejado, aprimorado, porque afinal de contas, Deus é imutável, mas nós podemos crescer. E Deus é capaz de fazer este crescimento tal e qual o sol. O sol sempre dá o mesmo brilho, a mesma iluminação. Muda às vezes a posição onde ele está, mas é sempre a mesma luz. E as plantas crescem sobre a influência dessa luz, mais ou menos, de acordo com o que estão aptas a fazê-lo. Que nós possamos também, com este sagrado sacramento, crescer de virtude em virtude, de graça em graça, até a plenitude do homem perfeito que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.